Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. E o segredo dele abençoar vocês é que vocês venham andar na presença dele. Tem que andar na presença dele para que a presença dele possa abençoá-los. Isso é líquido e certo. É toma lá da cá. Se você anda na presença de Deus, ele com certeza vai abençoá-los. Agora, a pergunta é, bispo, como posso andar na presença de Deus? Como é possível andar na presença de Deus? Eu vou ensinar para você como é possível andar na presença de Deus. A Bíblia fala que Abraão tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Você sabe por que eu estou rindo? Porque eu sinto gozo nessas palavras, eu sinto alegria, eu sinto prazer, ela enche a minha alma de gozo. Olha só, como é que pode uma pessoa andar na presença de Deus se essa pessoa, se a presença de Deus, se Deus é espírito e a pessoa é carnal, a pessoa é material, a pessoa é um corpo humano? Você pode andar na presença de qualquer pessoa que tenha pernas, que você possa caminhar juntos, não é? Você possa ver, tocar e etc. Mas andar na presença de Deus, andar na presença do Espírito de Deus, é muito forte isso. Você tem que ser espírito, você tem que estar em espírito. E estar em espírito, viver em espírito e andar na presença do Espírito de Deus é você caminhar com seus pensamentos voltados para os pensamentos de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo diz lá, ele disse: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui de baixo, daqui da terra, mas nas coisas lá do alto. Então, quando a gente anda em espírito, quando a gente está em espírito, quando a gente anda na presença de Deus, os nossos pensamentos, não os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais, podem ver Deus através dos pensamentos dele. Ele transfere os seus pensamentos para a nossa mente. A nossa mente recebe esses pensamentos e tem prazer, e tem gozo, e se alegra, porque os pensamentos de Deus são eternos, gloriosos, eles dão vida para o nosso corpo espiritual e também o corpo material. Olha só, é claro que quando a Bíblia fala em perfeição, o conceito de perfeição para nós humanos é assim: a pessoa não tem erros, ela não comete falhas, ela é infalível. Mas só Deus é infalível, não é? Só Deus é santíssimo. Nós temos as nossas falhas, nossas fraquezas. É impossível a gente não cometer falhas. Mas Deus fala: anda na minha presença e você vai ser perfeito. O que significa ser perfeito aos olhos de Deus? Minha amiga, meu amigo, vou aproximar um pouquinho mais. Ser perfeito aos olhos de Deus é ser justo, fazer a coisa certa, é andar de acordo com a sua palavra,
Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é santíssimo. Quando nós somos justos, ainda que seja nas pequeninas coisas, nos mínimos detalhes, isso agrada a Deus. Isso é perfeição para Deus. Não é perfeição para os homens, mas é perfeição para Deus. Então, Deus disse para Abraão: anda na minha presença. Quer dizer, pense os meus pensamentos. Pense o que eu penso. Cultive dentro da sua cabeça os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos são saúde para os seus corpos. Os meus pensamentos são vida para aqueles que querem vida. Os meus pensamentos trazem paz de espírito. Lembra quando você, por exemplo, você que está me assistindo agora, quando você estava atordoada ou atordoado, aflito, de noite, você pega a Bíblia e vai lá correndo para o Salmo 91. Você vai direto para o Salmo 91. E lá você lê: o Senhor, o que habita no abrigo de Deus, à sombra do Onipotente descansará. Aí você se sente assim, aliviado. É ou não é? Ou então você, quando está com uma necessidade, com dor de barriga, você está com um problema econômico e tal, você corre lá para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, você se refugia nas horas amargas da vida, nas horas tristes, nas horas de solidão, nas horas de depressão. Ora, você foge para a palavra de Deus. Você pega a Bíblia, que está lá cheia de poeira aberta no Salmo 91, aí na sua casa, de repente você agora mesmo tem a sua Bíblia aberta aí na prateleira ou no armário, aberta ou na cabeceira da sua cama, lá no Salmo 91, mas está tomando poeira, você nem lembra dela quando você está numa boa, quando você está na balada, quando você está no carnaval, quando você está vivendo na carne, você nem quer saber dela. Mas quando você se sente desesperado, você corre lá para a Bíblia e corre logo para o Salmo 91 e pensa que o Salmo 91 vai resolver o seu problema. Não vai, não. Sabe por que não vai? Porque você só recorre à palavra de Deus quando você está com dor de barriga. Essa é a realidade. Você só honra o Senhor na hora que você está com fome, está desesperado, etc, etc. Mas não é assim que se trata a Deus. Deus não é um médico para você ir nele quando está doente. Deus não é um dentista para você buscar apenas na hora que tem dor de dente, não. Deus é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo que existe no mundo, inclusive da sua vida. Se Ele quiser levar você agora, nesse momento, Ele faz isso. Se Ele quiser me levar agora, nesse momento, Ele faz isso. Ele é dono de tudo. Não tem diabo, não tem inferno, não tem macumba, não tem olho grande, não tem olho gordo, não tem inveja, não tem um inferno que esse mundo possa nos mostrar, que possa frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. A não ser que a pessoa desesperada, lá no fundo da sua alma, ela chega ao ponto de dizer: meu Deus, eu nem sei se o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, o Senhor está me vendo. O Senhor está vendo a minha aflição. O Senhor está vendo o meu desespero. O Senhor está me vendo no fundo do poço. E eu te peço humildemente, eu te suplico, tenha compaixão de mim. E me dá uma saída. Me mostra um caminho. Me dá direção. Só isso, Senhor. Me ajude, tem compaixão de mim. Então, você entra no estado de espírito, de humildade, manifesta a sua fé, esboça a fé,
e Deus vem ao seu encontro. Ele vai mostrar a saída, ele vai te dar a resposta para que você possa aprender a andar com ele, aprender a viver com ele, aprender a depender dele e não dos parentes, dos amigos, do patrão, do governo, do empregado, de ninguém. Deus não nos fez para ficar na dependência uns dos outros. Não, minha amiga, meu amigo. Ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, seja livre, seja perfeito. Dependa só de mim. Dependa só de mim. Você vai ver o que eu vou fazer da sua vida. É tão grande que Deus, ele manifestou-se com tanta grandeza na vida de Abraão, que quando os animais, as coisas que Abraão tinha e o seu sobrinho também tinha, eles estavam conflitando, seus empregados, os empregados de Ló estavam conflitando com os empregados de Abraão. Então Abraão falou: olha, meu sobrinho, não é bom que a gente esteja juntos, é melhor você se separar de mim, você vai para um lado, eu vou para o outro, escolhe o lado que você quer. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Fica à vontade, escolhe aí o que você acha melhor. Então Ló, com o olho grande, andando com os olhos físicos, ele viu as campinas do Jordão, aquelas campinas verdes, coisa linda, maravilhosa, até hoje. E Ló não teve dúvida: eu quero aquele lado ali. E Abraão: tá bom, então vai para lá, e eu vou em sentido contrário, eu vou para o deserto. É muito grandioso. Então Abraão foi para o deserto. Ele simplesmente estava andando na presença de Deus e não importava se ele estaria no deserto, se ele estaria nas campinas do Jordão, não importava se ele estava no norte, no sul, no leste, no oeste, onde quer que ele estivesse, ele estava na presença de Deus e ele seria a bênção. Não importa, ele seria a própria bênção, ele seria a grandeza de Deus nessa terra. E Deus quer fazer isso com você. Ele quer fazer de você uma criatura que venha engrandecê-lo, que venha honrá-lo acima de tudo e de todos. E eu fico assim, até irritado, porque quando a gente fala a respeito de dízimos e ofertas, é impressionante. As pessoas têm tanto coração no ouro, nas riquezas, no dinheiro, no sucesso, ganhar isso, ganhar aquilo. As pessoas são tão fissuradas nas coisas desse mundo que elas não estão nem aí para honrar a Deus. Elas querem honrar-se a si mesmas. E por isso é o caos da vida delas. Vai ver esses artistas do passado que fizeram tanto sucesso. Vai ver como é que eles terminaram. Depressivos, suicidaram e viveram um inferno nesse mundo. E eram pessoas que receberam grandes glórias desse mundo. Olha a vida deles. Isso sem falar os artistas que estão velhos, mas bem velhos lá de Hollywood e também daí do Brasil e tudo. E que estão enchendo a cara de botox. Faz plástica daqui, faz plástica dali. E a cara fica esticada igual massa de pastel. Igual massa de pastel. A cara é esticada. E quando falam, e quando sorriem, e quando choram, e eu vejo isso na novela da Record. Você vê assim, eles riem assim, não tem expressão. Quer dizer, veja a glória que o mundo dá. Essa gente vai morrendo aos pouquinhos e morrendo sem
à salvação, que é o pior. Minha amiga, meu amigo, põe a cabeça no lugar. Você tem sido uma pessoa inteligente, mas quando se trata da vida, você prefere confiar na sorte do que na palavra de Deus. E você tem jogado a sua vida na sorte, ou não é? Você aposta na loteria, no jogo de cavalo, no jogo do bicho. Você faz uma fezinha aqui, uma fezinha ali. É ou não é? Qualquer jogo você está pronto para entrar e arriscar o que você tem. Essa é a realidade. Você gosta de arriscar tudo que você é, toda a sua reputação na sorte. E o que a sorte lhe tem dado? Só azar. Olha, vou falar para você, eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não conto com sorte. Eu não conto com sorte e pode vir um azar que vier. Eu confio, eu tenho apostado na palavra do meu Deus, que é Espírito e verdade. Eu tenho andado na presença dele. Meus pensamentos estão focados nos pensamentos de Deus. Então isso faz a gente ser forte, inabalável. A gente enfrenta aflições, problemas, dificuldades, porque nós temos um corpo e vivemos num mundo do inferno. Porém, nós sobrevivemos em paz e segurança. Então, minha amiga, meu amigo, nós vivemos na presença de Deus. E viver na presença de Deus é viver em espírito, pensando os pensamentos de Deus, não pensando as coisas desse mundo, porque os que pensam nas coisas desse mundo acabam se entregando, se rendendo às vaidades, acabam cobiçando as coisas desse mundo e correndo atrás do vento. Eles correm, não alcançam nada. O tempo vai passando e a vida deles vai se desfazendo, evaporando para o nada. Minha amiga, meu amigo, use a fé com inteligência. Quem tem fé em Deus não aposta nesse mundo, não aposta nessa vida, não aposta na sorte. Quem tem fé em Deus, quem anda com Deus, anda no Espírito. Crê no impossível, crê que Deus fará aquilo que Ele prometeu que faria. Essa é a fé inteligente. Crê que Ele fará aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. Anda na minha presença, disse Deus para Abraão, e ser perfeito. E olha, Abraão morreu com 175 anos em ditosa velhice, porque ele andava na presença de Deus. E Deus, através do seu servo Isaías, fala para todos os que têm juízo, todos os que são sábios, têm juízo. Ele diz: olhai para Abraão, e para Sara. Olhai para Abraão, olhai para Sara, olhai para esse casal e vivereis, e vereis que eu sou o Senhor. Aleluia, graças a Deus. Eu fico tão feliz de meditar sobre Abraão, porque ele passa para a gente fé, mas não uma fé assim, aquela fé imediatista, não, mas aquela fé constante, permanente, que chova, faça sol, permanece para sempre. Amiga e amigo, põe a sua cabeça no lugar. Não aposte em ninguém, não aposte na sorte, não aposte nos governos, não aposte em ninguém. Nós vamos ter eleições agora, domingo. Sei que todo mundo tem que votar, mas não espere por ninguém, não espere pelos políticos, porque
eles não vão fazer nada por vocês. Nenhum deles vai fazer nada por você. Eles vão para lá para fazerem o que eles querem fazer, o que eles estão acostumados a fazer. Então, conte com Deus, aposte na palavra de Deus, aposte a sua vida, lance toda a sua vida na palavra de Deus. Honre a Deus, comece honrando-o com os seus bens. Ele diz assim, o rei Salomão, o homem mais rico em toda a face da terra, não teve mais rico do que ele, nem menos rico, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Nunca vai ter um homem tão rico quanto Salomão. Nunca vai ter um homem tão sábio quanto Salomão. Nunca, nunca, nunca. Ele foi o mais sábio e não há quem possa superá-lo. Eu não estou falando aqui, obviamente, de Jesus, porque Jesus é Deus, é o Filho do Altíssimo Deus. Mas eu estou falando entre os homens, não houve ninguém que tivesse mais sabedoria do que o rei Salomão. E o rei Salomão diz assim: honra ao Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse é um conselho de Salomão para as pessoas que têm juízo, porque os dízimos, como nós temos falado, eles representam o primeiro grande mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quer dizer, coloque o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você não fizer isso, se Ele não for o primeiro na sua vida, Ele não vai andar com você, você não vai andar com Ele. Ele tem que ser o primeiro na sua vida, primeiro do que seu filho e sua filha, primeiro do que seus pais, primeiro do que sua família, primeiro do que você, primeiro do que suas vaidades, primeiro do que tudo. Ele tem que ser o primeiro. Se Ele não for o primeiro na sua vida, você nunca vai andar na presença dEle e jamais vai saber o que significa ser perfeito. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Graças a Deus. Que Ele seja louvado, honrado, exaltado, magnificado, engrandecido na sua vida, quando você tiver juízo para elegê-lo como primeiro na sua vida. Quando você elege o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, na sua vida como Senhor e Salvador, não apenas como Salvador, como Senhor também, sobretudo como Senhor, então Ele vai elegê-lo como primeiro na vida dele. É assim, toma lá, dá cá. Quem crê, amém. Quem não crê, paciência. Deus abençoe aqueles que creem. Amém.